Canal 14, pensando em você. É o Canal 14 Pensando em Você, naquele programa que você tanto esperava, onde você pergunta e o Dr. Antônio responde. Nada mais justo do que ter ele como nosso convidado especial dessa noite, né? O Dr. Antônio que está aqui do nosso lado. Dr. Antônio, vamos começar a falar sobre o Dr. Antônio, homem do campo. Como começou a vida do Dr. Antônio? Boa noite, Marcos. Boa noite a toda a população que está nos assistindo. É muito importante, sim, que a gente leve a nossa vida à população, até mesmo para que ela saiba com quem está lidando. Esse com quem está lidando no sentido da sensibilidade que um ser humano tem para com o outro. Nós realmente temos uma origem assim, muito simples. Nós fomos criados num sítio no interior do Espírito Santo. Naquele tempo onde se usava como máquinas para trabalhar a terra, cavadeiras, machados, foices e vai por aí afora. Eram os recursos que tínhamos no meu tempo de menino. E graças a Deus, Maico, nós conseguimos, naquela labuta do dia a dia, da zona rural, nós conseguimos ir até, nosso pai era um homem sem banco de escola, mas quis nos levar até uma cidade maior para estudarmos. E graças ao capricho do meu pai e graças principalmente a Deus, nós conseguimos até a ser médico. Então, essa vocação sua para a medicina foi o seu pai que lhe deu essa vocação? O Maico é uma história comprida, mas na ocasião eu tinha 6 anos. Minha avó estava passando mal lá no interior de Minas Gerais e pediu que eu fosse chamar um doutor que morava do outro lado da praça. Chegando lá, já era um doutor bem velhinho, ele me pediu que, quando eu chamei para atender minha avó, ele me pediu que ajudasse ele a amarrar o pijama, a calça do pijama. E assim feito. E pediu meus ombros para ir apoiando até chegar até a casa da minha avó. E eu achei aquilo bonito. Logo em seguida ele tirou da sua maleta umas injeções, após examiná-la, fez e ela se sentiu aliviada. Aquilo me deu gosto, me deu vontade de ser médico. Que bonito, né, gente? E vamos lá. Agora, doutor Antônio, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso programa, que é a população perguntando e o senhor respondendo, nós temos uma pergunta de uma moradora lá do bairro Nova York, Tônia Rosário de Oliveira Machado. Vamos ver a pergunta, né? Vamos ver a pergunta aí, gente. Senhor prefeito, eu quero saber quando o senhor vai fazer o resto das calçadas daqui de Nova York. Como a gente viu ali, doutora Antônia, ela perguntou sobre o calçamento lá do bairro Nova York. Como é que vai ficar o calçamento do bairro Nova York? Ô, Maico, nos últimos convênios que conseguimos, naqueles asfaltos lá do Nova York, um deles exigia que se fizesse calçada também. Nós achamos muito importante, é um convênio federal, uma verba federal. E nós achamos por bem acrescentar naqueles que fizemos com recurso próprio, aqueles asfaltos de recurso próprio, acrescentar a calçada também. E faremos calçada em todo o bairro Nova York. E com fé em Deus, até o final desse mandato, teremos esse programa todo totalmente resolvido. Então a dona Antônia Rosário pode ficar tranquila? Ela pode ficar tranquila. Como eu disse que seria o bairro mais bonito, o bairro mais confortável para se morar, pode ter certeza, dona Antônia, que a senhora terá a honra, o prazer de viver nesse bairro bonito e confortável. Tá aí, dona Antônia, tá vendo? É você perguntando e o doutor Antônio respondendo. Meu voto é 14, 14, 14, 14. É o Canal 14 Pensando em Você, no programa onde você faz a pergunta e o doutor Antônio responde. Nós temos mais uma pergunta de um morador lá do Nova York. É o Dionísio de Lira. Vamos ver, doutor Antônio, a pergunta dele, né? Ô, prefeito, queria saber sobre os nomes das crianças do bairro Nova York que foi cortado. Doutor Antônio, o Dionísio fez a pergunta para o senhor com relação aos ônibus que foram tirados de lá. Como é que fica a situação desses ônibus? Nós estamos já com um projeto de lei, o Maicon, para voltar a fazer o transporte no bairro Nova York. Estamos também, inclusive, encaminhando um projeto de lei para a Câmara para fazer a circulação, o ônibus circular, como assim, digamos, no município inteiro, onde vai abranger o bairro Nova York também. Que maravilha, né, gente? Então, ô, doutor Antônio, esse circular vai possibilitar que o pessoal de Nova York venha para cá, né, sem precisar estar vindo de a pé ou de bicicleta?
Sem dúvida, isso é mais uma conduta do nosso governo social para facilitar a vida do povo castilhense. Ok. Meu voto é 14, 14, 14, 14. É o canal 14, onde você pergunta e o doutor Antônio responde. Nós temos mais uma pergunta, a do bairro Nova York. Vamos ver essa pergunta, né? Doutor Antônio, quando que o asfalto vai chegar para nós aqui na rua de trás? Doutor Antônio, como o senhor pôde ver aí, esses dois jovens perguntou sobre o asfalto naquelas ruas lá de trás do Nova York. A Letícia dos Santos, como é que fica esses asfaltos que faltam lá de trás? Quando vai ser concretizado essas obras? Maico, nosso programa de trabalho, nosso projeto é deixar até o final do mandato o bairro Nova York totalmente asfaltado e, como disse numa resposta numa pergunta anterior, todo ele com calçada de ponta a ponta. Tá vendo? É você perguntando e o doutor Antônio respondendo. Se você também quiser fazer uma pergunta, é muito simples. É só você procurar o canal 14, tá? E você procura a gente aqui no comitê, ou se não, tem as pessoas que estão com as bandeiras na rua, você vai lá, dá o seu nome, o seu endereço, o canal 14 vai até você. A gente vai pegar a sua pergunta e o doutor Antônio está aqui, ó, para responder diretamente para você. Isso que é compromisso, isso que é competência. E não ter medo de falar, gente. Meu voto é 14, 14, 14, 14. É o canal 14 pensando em você, onde você pergunta castilhense e o doutor Antônio, nosso prefeitão, responde diretamente olhando aí, ó, nos seus olhos. Doutor Antônio, a gente tem mais uma pergunta lá do bairro Nova York. Hoje choveu pergunta do bairro Nova York aqui pra gente. Vamos lá assistir então a pergunta dessa moradora, a Claudecira Antunes de Jesus. Vamos ver a pergunta dela. Ó, eu queria saber como que vai fazer a iluminação dessa rua aqui, que é um escuro. Dá medo a gente sair de madrugada de casa. Doutora Antônia, ela fez uma pergunta muito salutar, que é sobre a iluminação naquela parte de trás, onde ela até dá uma ênfase sobre o perigo de andar naquelas ruas que está sem iluminação. O que o senhor tem para responder para Claudecira? Nós reconhecemos, Maico, que o problema da falta de iluminação pode favorecer, aliás, favorece alguns incidentes ou acidentes que ocorrem, alguns atos vândalos que venha prejudicar a população. E estamos já com um projeto de lei preparado, já com uma licitação para resolver esse problema da iluminação do bairro Nova York. Não só do Nova York, como de outros bairros também. Mas já existe uma licitação que já entrará em ação para resolver e levar energia para aquela população inteira. Então o pessoal do bairro Nova York pode ficar tranquilo que logo, logo você vai ter luz aí, ó, no seu bairro. É o canal 14 mostrando para você o que é de verdade na administração. E é o seguinte, eu desafiei o doutor Antônio aqui a responder às suas perguntas. Agora, o canal 14 desafia a você a fazer uma pergunta para ele. Porque o doutor Antônio, esse não amarela não, viu? Ele não foge da briga, vamos dizer assim. Ele responde aquilo que você pergunta. Basta você perguntar, pode ser 25, pode ser do lado do 45. Se você tem uma pergunta, envie para a gente, porque ele aqui, ó, ele responde. E eu vou te falar mais uma coisa, gente. O voto não tem preço, tem consequência. Pense nisso.